Querido Deus e Pai de amor, abrimos a Tua palavra nesse momento. E ao abri-la, ó Deus, queremos Te pedir sabedoria dos altos céus para nos fazer compreender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nós não podemos fazer nada. Cheio do nosso ego, cheio da nossa própria sabedoria, cheio daquilo que nós achamos que devemos ser, simplesmente por nós mesmos, nós descobrimos que não valemos nada. E nessa manhã, Deus, eu te peço, que se há alguém aqui, que chegou aflito, confundidos, com dificuldades para sorrir, que o seu sorriso se abra nesse momento ao abrirmos a Tua palavra para essa pessoa, e ele também volte a sorrir. Se há alguém, ó Deus, que está com algum problema familiar, algum problema espiritual, que a Tua palavra fale poderosamente a esse coração, fazendo-nos, ó Deus, seguirmos o exemplo da Tua palavra. Te pedimos humildemente que o Senhor nos use aqui, que não seja um homem que fale hoje, mas que seja a Tua boca, que seja a Tua palavra. Nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Quero contar uma história a vocês, de um rapaz chamado Jeff. Jeff nasceu como fruto de uma família grande, tinha vários irmãos e irmãs, porém, ele não era filho da mesma mãe. O seu pai havia adulterado com uma prostituta, e desse relacionamento entre esse pai e essa prostituta, nasceu Jeff. O Jeff, como uma criança inocente chegando a essa família, não sabia do que estava acontecendo, não tinha culpa nenhuma, crescendo, se desenvolvendo, assim como qualquer criança. Porém, conforme foi crescendo e os seus irmãos descobriram que ele não era filho da mesma mãe, os filhos faziam bullying com ele, os irmãos faziam bullying com ele, e diziam: você não é filho da nossa mãe, você é filho da prostituta, você não merece ser nosso irmão, você não merece tampouco a herança do nosso pai. Eu não sei nem o que você está fazendo na nossa casa, suma da nossa casa. Com esse sentimento de tristeza, de revolta, crescia o pequeno Jeff, sendo vítima de bullying. Se fosse na época de hoje, talvez receberia uma palestra na escola, dizendo: Jeff, prossiga avante, quem está fazendo bullying com você, vai ser punido, vai ser preso. Porém não havia isso, e os seus irmãos continuaram dizendo: Jeff não é filho da nossa mãe, Jeff não é filho da nossa mãe, é filho de uma prostituta. E ele crescia com essa coisa na cabeça. A revolta de Jeff fez com que ele se fortalecesse, e a capacidade que Deus o dava, ele se tornou um menino que se destacava entre os irmãos, e quanto mais ele se destacava entre os irmãos, mais os irmãos faziam bullying com ele. Vocês já perceberam que quando uma pessoa se destaca no meio da multidão, alguns ficam felizes, outros ficam tristes, outros não gostam de ver outros se destacando,
porque pensam só em si e acham que é ele que tem que se destacar, não o outro. Por exemplo, um aluno que tira nota 10 na escola, o dia que ele tira 9,5 e o outro tira 10 e fala, puxa vida, que raiva daquele que tirou 10. O aluno egoísta e sábio aos seus próprios olhos. E assim Jeff se destacava em tudo. Se era para subir numa árvore, Jeff rapidamente, com a sua musculatura, com a sua destreza, ele subia e era o primeiro a chegar lá. Se apostava uma corrida, Jeff era o primeiro a chegar. Tudo o que faziam, Jeff se destacava. Nas lutas, nas guerrinhas de criança, Jeff era o campeão. E isso insultava mais ainda os seus irmãos, que dizia, Jeff não é filho da nossa mãe, Jeff é filho de uma prostituta. Mas o Jeff se fortalecia com aquilo e continuava se adestrando cada vez mais. Se tornou um guerreiro valente e lutava com espadas, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, era hábil e não tinha quem o vencesse. Se tornou um guerreiro. Mas a situação foi ficando tão triste para Jeff, que um dia ele se sentiu realmente deserdado, expulso do meio da sua família, e ele saiu de casa. Saiu de casa como aqueles que não têm aonde reclinar a cabeça, saiu de casa sem saber para onde ia, não tinha um local para que ele ficasse, não tinha uma hospedagem. Jeff foi morar debaixo da ponte. Debaixo da ponte, outras pessoas também estavam ali. Perceberam quem era Jeff. Tranquilo, centrado, confiante em Deus, porém fruto de uma sociedade que faz vítimas de bullying. Mas estava ali. Algo diferente existia no coração de Jeff. E mesmo aquelas pessoas que moravam debaixo da ponte, começaram a observar que Jeff tinha um poder de persuasão grande e de liderança que os atraía. Ele era um jovem. Hoje é o Dia Mundial dos Jovens. Rafael, como diretor dos jovens, tem uma missão nobre, linda aqui nessa igreja, que é envolver os jovens nas atividades externas, internas da igreja, e a igreja toda, para apoiar os jovens. Os jovens não devem ser apenas uma facção da igreja. Nem tampouco a terceira idade, uma facção separada. Nem tampouco o ministério da mulher. Nem tampouco o ministério pessoal. Nem tampouco o coral. Devemos ser uma família. Aonde quer que nos encontramos, aonde quer que estamos, aonde quer que queremos chegar, devemos ser uma família unida e respeitando uns aos outros. Respeitando o ser humano em primeiro lugar. E o jovem, ele é o futuro da igreja. Ser igreja é ser amigo, a união Centro-Oeste brasileira, ela está preocupada em valorizar os nossos jovens. Mas não só o jovem, como o pastor Carlos colocou aqui, de 35 para baixo. E isso é muito importante, porque esses jovens precisam de mais oração do que os outros jovens mais velhos. Mas também os jovens de cabelos brancos, que são jovens do mesmo jeito. E não é porque eu passei dos 35 que eu não devo participar de uma programação jovem. Nem de uma caminhada, nem de uma passeata dos jovens, nem de uma distribuição de livros ou folhetos. Coração jovem. Eu sou jovem há mais tempo do que o Rafael. Eu sou jovem, mas a irmã Lívia é jovem há muito mais tempo do que eu. Pastor Siqueira é jovem, pouquinho mais tempo que eu. Não muito, não, né? Diminuiu um pouco aí, né, pastor Siqueira? Pastor Richard é jovem antes que eu, ou não? Eu sou jovem antes que ele.
E se nós pensarmos assim, todos nós somos jovens, só que jovens há mais tempos, há menos tempo. E a igreja precisa valorizar os jovens, todos. O jovem Jeff não estava sendo valorizado. Essa história do Jeff, ela me encanta, porque ele foi discriminado, ele foi bulinado, ele sofreu o preconceito de nascer de um fruto, de uma irresponsabilidade de um pai. Ele não tinha culpa nenhuma do seu pai adulterar, nem tampouco da sua mãe ser uma prostituta. Se eu estou falando hoje para alguém que possivelmente tenha sido fruto de uma relação dessa forma, não se preocupa, você é a coisa mais linda que Deus criou, como diz o pastor Bulhão. Você é a imagem perfeita de Deus. A sua imagem o criou. Infelizmente vivemos num mundo cheio de pecados, aonde a imperfeição nos assola, aonde herdamos características de nossos pais e aprendemos coisas com a sociedade e levamos uma vida às vezes corrompida pelo vírus terrível do pecado. Sofremos as consequências de decisões de outras pessoas. Mas o que fez de Jeff um vencedor, enquanto ele estava lá debaixo da ponte, e os homens que moravam debaixo da ponte, começaram a olhar para Jeff e viram a diferença nele, fizeram com que eles o colocassem como chefe de um bando, ou de uma gangue. Vocês já ouviram falar que nas grandes cidades, tem gangues, dirigidas por homens poderosos, homens fortes, homens líderes, que vieram de situações assim parecidas. Esses líderes de gangues, eles podem fazer coisas boas e podem fazer coisas ruins, mas a gangue de Jeff, ela se tornou conhecida entre todas as nações vizinhas, entre todas as províncias vizinhas, como a gangue justiceira. Os justiceiros. Aonde quer que tivesse encrenca, Jeff e sua gangue eram convidados para resolver o problema e fazer justiça. Não chamava as tropas de elites do governo, não chamava o tenente Carlos Henrique aqui da nossa igreja, chamava as gangues, Carlos. Essa gangue se tornou justiceira. Aonde quer que tivesse problemas, eles eram chamados para resolver o problema. Um dia, a sua família, que o expulsou de casa, que já tinha se tornado uma tribo enorme, sofreram ameaças de um povo que eram muito corruptos. Esse povo corrupto eram conhecidos como os gafanhotos, que devoravam tudo quando chegavam nas tribos. Quando eles chegavam nas tribos para tomar aquele terreno, aquela situação, eles matavam os homens, matavam as crianças, roubavam as mulheres, e se tivesse alguma grávida, eles cortavam a barriga, pegavam as crianças e jogavam nas pedras. Tão mau era esse povo. E o Jeff já estava famoso na região. E os irmãos dele que o expulsaram, disseram: nós não temos outra solução. Esse povo está chegando perto de nós. E nós precisamos de alguém para nos defender. Quem poderá nos defender? Jeff.
e sua gangue. Foram chamados os anciãos de Gileade. Se você quiser acompanhar essa história bíblica, está em Juízes capítulo 11. O Jeff, era o apelido dele, mas o nome dele é Jefté. O seu pai era um gileadita, que traiu a sua esposa como uma prostituta. Capítulo 11, está escrito a história. Vamos ler, eu trago a Bíblia na linguagem de hoje. Capítulo 11 de Juízes, no Velho Testamento. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta, e seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos a ele. Quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa, pois diziam: você não receberá nenhuma herança da família, você é filho de outra mulher. Por isso, Jefté fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Algum tempo depois, os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Diante daquela ameaça, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha ser nosso general, para que possamos atacar os amonitas. Mas Jefté respondeu aos líderes de Gileade, dizendo: vocês me odeiam, vocês me expulsaram de casa, da minha família, por que vieram me procurar agora? É porque estão em apuro, não é? Os líderes de Gileade reconheceram: exatamente, viemos atrás de você, Jefté, para que nos ajude a lutar contra os amonitas. Você será comandante de todos nós, de todos os moradores de Gileade. Jefté perguntou aos líderes de Gileade: se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas, e o Eterno me der a vitória, serei chefe de vocês, correto? Eles responderam: o Eterno é testemunha entre nós, faremos tudo o que você mandar. Assim Jefté concordou em ir com os líderes de Gileade. O povo o tornou chefe e comandante deles. Jefté repetiu o que tinha dito diante do Eterno em Mispa. Aqui está a história de Jeff, esse jovem que foi expulso de sua família, porque era filho de uma prostituta. Ele poderia ter tudo de negativo na sua vida, mas a sua atitude fez a diferença. Você pode ter tudo de negativo na sua família. Você pode estar passando por momentos negativos agora. Será a sua atitude que vai fazer de você um homem ou uma mulher vencedora. Muitos saíram da mesma família. Uns se tornaram homens de sucesso. Outros se tornaram bêbados, jogados na sarjeta. O que fez a diferença? A atitude. A atitude de Jefté fez com que ele fosse um renegado diferente. Renegado pela sociedade, renegado pela sua família, renegado pelos anciãos de Gileade, que também aprovaram a decisão dos irmãos dele. Mas nunca renegado por Deus. Porque Deus é um pai que não se esquece dos seus filhos, mesmo que uma mãe venha se esquecer do bebê que amamenta. Ele não se esquece de você, nem de mim. Amém por isso. Não importa quem você seja, não importa quão longe tenha ido no pecado,
Não importa o que fizeram com você, o que a sociedade fez com você, a sua atitude vai determinar se você será um vencedor, um filho de Deus, um guerreiro valente, um soldado do exército do Senhor, ou um soldado leviano do exército do inimigo. Qual será a sua atitude e a minha atitude nesta manhã para com Deus? Agora Gileade então conversou muito bem com seus irmãos, pois pessoas que já haviam traído, ele não confiava neles. Por isso ele fez a pergunta: vocês estão com problema agora, vocês querem que eu vá lutar por vocês? Sim. E daí, depois que eu ganhar a guerra, o que vai acontecer comigo? Vocês vão me expulsar de novo? Eu não confio em vocês? Eu pergunto para você, se fosse você, expulso da sua família, renegado, bulinado, desvalorizado, se fosse você, o que você faria se essa pessoa agora voltasse a te chamar para ajudar? O que você tem feito se uma pessoa te desapontou muito e agora ele precisa de você? A tendência nossa como seres humanos é assim: que vocês apodreçam aí, não estou nem aí mais para vocês. Não é assim? A nossa tendência não é essa? Eu não estou nem aí, vocês me expulsaram de casa, agora vocês se viram. Vocês não fizeram do jeito que eu queria, e agora também não conte comigo. Isso pode acontecer na igreja. Às vezes a minha vontade é que as coisas sejam de um jeito. Eu digo, tem que ser do meu jeito, é o jeito que eu creio que é certo, esse é o jeito certo, correto. Eu provo e mostro nas Escrituras, teologicamente, filosoficamente, culturalmente, que é assim que tem que ser. Aí o outro chega lá e fala assim: não, mas eu também provo nas Escrituras, teologicamente, culturalmente, que é assim que tem que ser agora. Ok. A maioria venceu? A maioria achou que tem que ser assim? Estou fora. Não participo dessa equipe. É muito comum isso poder acontecer. Jefté tinha todas as chances para dizer: se vira, Gileade. Se vira, igreja. Se vira, pastor. Se vira, divisão. Se vira, união. Não estou mais nem aí. A conferência geral votou, se vira, estou fora. Eu não concordo com esse voto, estou fora. Jefté poderia ter dito isso, mas Jefté disse: é a minha chance de fazer a coisa acontecer da maneira correta agora. É a minha chance de exaltar o nome de Deus. É a minha chance de cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Não importa de onde eu vim, o que falaram de mim, o que pensam de mim. É a minha oportunidade de servir a Deus agora, e eu não vou perder essa oportunidade. Mas pelo fato dele perguntar: vocês vão me aceitar como chefe? Demonstra que ele desconfiava que os líderes poderiam traí-lo novamente. Mas eles juraram perante Deus e aquelas testemunhas de que eles não fariam isso, que Jefté seria o líder deles. Jefté aproveitou a chance. E como é que ele foi? Como é que ele confrontou os amonitas e os edomitas, que eram descendentes de Ló? Descendentes de Ló, por uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Eram esses dois indivíduos, Amon e Edom. Eles trouxeram heranças de Sodoma e Gomorra, que estavam neles, integrado neles. Quando o povo de Israel saiu do Egito rumo a Canaã, 40 anos no deserto peregrinando,
Eles chegaram à divisa dos amonitas e dos edomitas. Está escrito aí na Bíblia, nesse texto. Eles chegaram na divisa. Tinham que passar por dentro das terras dos amonitas. Ligou para o rei. Disse: rei, estou aqui com meu exército na borda do seu país. Nós precisamos simplesmente passar pelo país de vocês. Somos parentes, não somos? Parente coisa nenhuma. Aqui vocês não pisam o pé, disseram os edomitas e os amonitas. Moisés, consultando a Deus, Deus disse assim: não passe. Não passe entre eles, por favor, evite-os. Então eles fizeram uma volta tremenda no território de Edom e amonitas. Fizeram uma volta tremenda e chegaram a um outro povoado e pediram: podemos passar por essas terras? Antes de responder sim ou não, o exército veio para cima de Israel para matar todos os israelitas. O Espírito Santo se apoderou dos israelitas e eles acabaram com aquele povo e possuíram essa terra que fazia divisa com os amonitas e com os edomitas. Possuíram a terra 300 anos antes desse ocorrido aqui de Jefté. 300 anos antes. Conviveram ali 300 anos. Agora os filhos dos amonitas, os filhos dos edomitas, disseram: ei, essa terra aí, lembra pessoal, era nossa. Aquele povo que Israel derrotou e tomou as terras, tomaram as terras que eram nossas no passado, 300 anos atrás eram nossas. Nós temos direito a essas terras, vamos tomar agora dos gileaditas. Vamos tomar deles. Os netos, bisnetos, tataranetos, não sabia direito a história. Então, Jefté mandou um recado para o rei: rei, por que vocês nos atormentam? Por que vocês querem acabar com a nossa raça? O rei disse: porque essas terras eram nossas e nós queremos de volta. Se vocês nos derem pacificamente, está tudo resolvido entre nós. Jefté foi chamado para defender Gileade, esse território agora. E ele foi chamado em nome do Senhor. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, ele convidou os anciãos para orar com ele, ele se consagrou a Deus e clamou que o Espírito Santo cuidasse dele naquela liderança, para defender o povo que estava ali. Todas as vezes que você estiver em problemas, em dificuldades, não há outra saída, querido amigo, irmão, cristão. Não há outra saída, viu? A não ser colocar os seus joelhos no chão e clamar por Deus. Se humilhar na presença de Deus e clamar em oração. Aí está o poder para a sua vida e para a minha vida. Oração, estudo da palavra de Deus, pregação do Evangelho. Esse é o segredo para você vencer e ser um jovem vitorioso. Jefté agora, clamando a Deus, mandou a mensagem para o rei. O rei falou: olha, vocês nos roubaram, essas terras eram nossas. Então Jefté lembrou a história. Pode ler o texto aí, vocês vão ver depois. Disse: olha, lembre, essas terras nós não tomamos de vocês. Nós tomamos do povo que tomou de vocês. Nós nunca fomos desleais a vocês. Não pertenciam a vocês, nós tomamos de outro povo, e nós não vamos dar a vocês, e vamos colocar o Senhor à prova. Se o Senhor é justo, Ele vai dar a terra para vocês hoje, se não, vocês serão derrotados. E saiu para guerrear. E a palavra de Deus no verso 31, 29 a 31, quero que vocês leiam aqui. Capítulo 11, verso 29 a 31 diz: o Espírito do Eterno veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e lá se aproximou dos amonitas. Jefté fez um voto ao Eterno. Um voto ao Eterno.
Se me deres a vitória sobre os amonitas, dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar. Quando eu retornar a salvo da guerra contra os amonitas, será oferecido a ti como oferta queimada. Depois disso, Jefté saiu para lutar contra os amonitas. O Eterno os entregou em suas mãos. Ele o atacou em todo ímpeto, desde Aroer até a região de Minite, até Abel-Queramim, e conquistou 20 cidades. Foi um verdadeiro massacre. Os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Ele fez o quê? Voto ao Senhor. Esse voto de Jefté é um pouco polêmico. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, da polêmica do voto. Mas eu quero aqui destacar o poder do voto entre um homem e Deus. Quando você faz um voto para Deus, você deve cumprir. Quando você faz um pacto ao Senhor, você deve cumprir. E geralmente os pactos, os votos eram feitos em momentos de grande angústia e sofrimento. Será que eu estou falando para alguém que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento nessa manhã? Eu quero convidar você para fazer um voto ao Senhor. Uma vez eu passava por um pouco de angústia e sofrimento. Na colportagem, pastor Richard. É quase impossível pregar sermões sem contar histórias da colportagem. Eu acredito que para você também. Colportagem é o plano de Deus para os jovens da nossa igreja. Se há algum jovem aqui que quer aprender nas faculdades, na melhor faculdade da vida, a ser qualquer profissional, de qualquer espécie que você imaginar, passe primeiro pela escola da colportagem. Ellen White chama de faculdade dos golpes duros. Mas você será moldado para ser um melhor profissional naquilo que você escolher no futuro. Numa dessas colportagens de férias, eu estava ansioso. Isso era num país onde eu não falava a língua, na Suécia. Tinha que vender livros com uma oferta decorada em sueco. Quem entendia inglês, a gente falava inglês. Mas quem não entendia, eu tinha que decorar a oferta em sueco e falar a oferta decorada. E a oferta era mais ou menos parecida assim. Jag är student från Brasilien. Jag kan inte prata svenska. Kan du prata engelska? Olha aí como é que eu falo bem sueco, hein? E as pessoas diziam o seguinte: nej, jag pratar inte svenska. Eu pratar engelska mycket bra, bara svenska. Eu sou estudante do Brasil, estou fazendo um trabalho aqui na Suécia sobre venda de livros, estamos vendendo para pagar os estudos. Com quais livros você gostaria de ficar? Eu diria, eu não falo sueco, você fala inglês? Ele dizia assim, eu falo muito pouco inglês, mas você está falando muito bem sueco, vamos falar só sueco agora, só sueco. Aí eu estava perdido, porque era só essa oferta decorada, né? E não conseguia sair dali. Disse, não, let's speak in English. English is better. Por se falar em English, aqui nós temos quantas pessoas? How many people here speak English? Okay. How many of you, the ones who speak English, how many of you would like to start a new project in this area? Or perhaps here in the youth chapel, a English-speaking church. How many of you who speak English think that we could do that? I want to see the hands. Okay, I have people with me. Pray for that. Pray for that, because this is in my heart already. This is in the heart of Pastor Richard, isn't it? In the heart of Mr. Osborne. And I think it's in the heart of Alex as well. E chega de falar línguas, porque se as pessoas todas não entendem, o apóstolo Paulo falou que não pode ficar falando línguas que as pessoas não entendem. Mas, queridos amigos,
Quando eu estava no momento de angústia, eu fiz um voto ao Senhor, um voto simples, que eu podia cumprir. Eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo vender livros em sueco. É muito difícil convencer pessoas a comprar livros, e numa língua que eu não tenho argumentos. É muito difícil, é só um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre. Ajoelhei e disse: Senhor, por favor, me ajude a conseguir minha bolsa de estudo para voltar para o Newbold College, para estudar na Inglaterra, onde eu já estudava. Eu precisava de ganhar 4.500 libras esterlinas para pagar o semestre. E a moeda sueca é coroas, kronor, que dava muito mais. E para ganhar 4.500 libras, na época que o dólar era altíssimo, era muito difícil. Eu falei: eu preciso fazer um pacto com o Senhor. Então, ajoelhado, eu falei: Senhor, se o Senhor me der a bolsa de estudo que eu preciso, olha o pacto, todo o dinheiro que entrar em moedas será seu. Pasmem vocês, mas houve pessoas que me compraram coleção inteira com um cofre pesado de moedas assim. Eu disse: eu vou ter que dar tudo para o Senhor. Naquele ano, o meu pacto de ofertas que eu tive que devolver, porque eu fiz o pacto ao Senhor, chegou a $1.000, numas férias, só de moedas. E eu fui tentado a não dar, porque eu precisava. Mas Deus me deu a bolsa. Eu pude voltar a estudar o ano inteiro no Newbold, sem precisar de mais nenhum centavo. E eu cumpri o pacto com meu Jesus, com meu Deus. A partir dali eu aprendi a cumprir pactos com Deus. Se você tiver que fazer um pacto com Deus, faça, confie nele. Quem sabe você está passando por uma dificuldade, por exemplo, conjugal. Você não sabe como resolver a situação? Faça um pacto com o Senhor. Quem sabe eu estou falando para alguém que está desempregado, procurando emprego, não consegue, está desempregado. Faça um pacto com o Senhor. Não seja egoísta de querer as coisas só para você. Ana é uma outra história que fez um pacto com Deus quando ela não tinha filhos. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der o filho que eu tanto pedi para mim, eu vou dar esse filho para você. E ela deu Samuel totalmente para Deus. E que bênção que não foi Samuel, né? Estou falando para jovens que estão aí no início da vida. Você não sabe o que vai ser no futuro. Está tentando passar num concurso. Faça um voto para com o Senhor. Nós estamos diante de um grande trabalho missionário lá na Vila Planalto. Faça um voto com Deus e venha nos ajudar. Nós precisamos de gente no domingo, dia 29, até as 4 da tarde. Você vai negar algo para você e dar para Deus. Esse domingo você vai dar para Deus. Dr. Valdir e eu estamos aqui organizando essa feira. E a gente fica com o coração na mão, Valdir. Eu acho que você está igual eu. Será que a gente vai ter gente suficiente lá para atender a multidão de pessoas que vão vir? Não, vamos pôr carro de som, panfletos, faixas. Precisamos de voluntários que atendam os 8 remédios da natureza, que vai estar dentro da tenda. Passou por um, tem que passar por todos. Verificação de pressão e assim por diante. O que puder ajudar nessa feira será bem-vindo, para beneficiar o povo da Vila Planalto. Nós já tivemos um batismo quinta-feira lá de uma pessoa, como fruto de uma dupla missionária. E muitas pessoas virão. Mas nós precisamos de pessoas que acreditem no poder de Deus e que façam planos para serem fiéis. Nós temos as duplas missionárias, que temos 32 duplas missionárias formadas aqui, que precisa ter pessoas que queiram estudar a Bíblia. Se você conhece alguém que precisa estudar a Bíblia, torne-se uma dupla missionária e estude a Bíblia com essa pessoa, urgentemente. Não deixe para amanhã, porque você vai perder essa pessoa. Você conhece alguém que quer estudar a Bíblia? Se você não conhece, pergunte, você vai conhecer alguém.
Uma das orações que Deus nunca nega é pedido de: Senhor, envie-me almas para que eu possa salvar. Ele vai enviar alguém para você salvar. Pequenos grupos, nós estamos tendo toda quinta-feira aqui a reunião, o treinamento dos líderes que vão liderar os pequenos grupos. Queremos ter 20 pequenos grupos aqui. E estamos treinando os líderes que querem ser esses líderes e os anfitriões também. Toda quinta-feira, às 19h30, você é nosso convidado para participar do nosso grupo de treinamento aqui. Já estamos na 3ª lição, mas você ainda pode entrar. Esse é o Arthur, que é um jovem valoroso. Queridos amigos, eu quero terminar essa mensagem contando a história rapidamente de um homem que vivia na sarjeta do pecado, que vivia no tráfico de drogas, que vivia uma vida de matar e roubar. Um dia, 1h da manhã, o telefone toca. Disse: é o pastor Otoniel? Disse: sim. 1h da manhã? O que pode ser que está acontecendo com você lá do outro lado? Ele disse: o senhor não me conhece, pastor? Eu sou, mencionou o nome dele, mas sou conhecido como o Anjo Negro. Eu recém saí da cadeia, cheguei na casa da minha mulher, encontrei um estudo bíblico que, na contracapa do estudo bíblico, estava o seu nome e o seu telefone. Só que eu odeio crente. Eu já tentei ser crente antes, mas odeio. Não gosto dos crentes. E agora você me manda esse estudo bíblico. A minha sogra disse que o senhor a batizou, e eu estava na cadeia, e ela pediu esse estudo para que trouxesse para mim na cadeia. Só que eu saí antes. Eu não queria estudar esse material. Só que eu passava na sala, o estudo estava olhando para mim. Eu passava no quarto, o estudo estava lá, que a minha esposa mudava de lugar, estava olhando para mim. Até ao ponto que eu não resisti e comecei a estudar contra a minha vontade. Estudei a 1ª lição que fala sobre a Bíblia. Aceito. Estudei a 2ª lição que fala sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aceito. Agora eu estou na lição, pastor, que fala da pessoa de Jesus. E me deparei com São João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus, conhece esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, eu não posso acreditar nisso, porque eu não vou nem lhe contar a minha vida. Mas ele começou a contar. Eu falei: conte. Eu não posso contar a vida dele aqui. Coisas terríveis aquele homem fez. Do que você imaginar, de coisas horríveis, hediondas, aquele homem praticou. Depois que ele contou toda a história dele, fazendo a história ficar mais curta, ele disse: pastor, mesmo assim, o senhor acha que esse verso é para mim? O senhor acha que Jesus me aceita? Todo aquele que nele crê, se eu crer, ele vai me aceitar, vai me perdoar tudo que eu fiz, tudo que eu lhe contei, pastor. Eu disse para ele: pelo que eu conheço, o Senhor vai transformar o Anjo Negro num homem de bênção, assim como transformou Paulo, assim como transformou muitos outros, assim como transformou Maria Madalena, assim como transformou Raabe. Querido, Deus vai transformar você. Vem assistir minha conferência aqui no Santo Amaro. Isso era a cidade de Campo Grande. E ele veio assistir, cabeludo, quando sorria, parte do seu rosto não sorria, porque ele tinha levado tiros no rosto e tinha paralisado parte da sua face. Começou a frequentar todos os dias, estudava a Bíblia muito interessadamente. Quando chegou no dia do batismo, disse: pastor, eu quero ser o primeiro a entrar no tanque batismal, posso? Eu falei: não, você vai ser o último. Isso é discriminação, pastor. Eu falei: não, eu quero contar a sua história. Posso contar a sua história? Pode, pastor. Aquele homem desceu as águas batismais,
Foi um dos dias mais lindos, um dos batismos mais lindos, porque ele abriu os braços para o céu e dizia assim: obrigado, Senhor, porque agora eu sou um novo homem. Agora eu sou transformado. Eu não sou mais o anjo negro, dizia ele. Agora eu sou um obreiro do Senhor. Vendeu a sua 12, trocou por uma filmadora dessas aí, e era o meu escudeiro. Minha mulher tinha medo quando ele andava comigo, a Giovânia. Mas ele ia comigo e filmava todos os eventos da igreja. Gravou a sua história, para contar para as pessoas, feliz com o que Deus tinha feito com a vida dele, sofrendo retaliações, sofrendo propostas indecentes para voltar à vida do crime, sem emprego, desacreditado, mudou-se para uma outra cidade, para fugir daquela situação. De lá ele me ligou e disse: pastor Toniel, quero dizer para o senhor que eu estou firme, aqui me colocaram como diácono da igreja. Nós estamos dispostos a aceitar essas pessoas que viveram uma vida terrível. Ele conta a história dele, que desde 14 anos ele foi molestado pelo padrasto. Sofreu muito, levou uma vida... O que está por trás da decisão, da história de cada um, a gente não sabe. Mas uma igreja que quer ser igreja e quer ser amiga, se interessa pelas pessoas. Eu quero deixar aqui o meu carinho e a minha alegria de ter sido chamado como pastor para essa igreja da Asa Norte. Mas quero expressar também que é um grande desafio, porque essa igreja não tem sentido nenhum de existir. Não tem sentido, você não tem sentido nenhum estar aqui, se você não amar as pessoas que estão do seu lado, não amar as pessoas que estão passando nas ruas, nos prédios, na vizinhança, no trabalho. Nós precisamos abraçar essas pessoas apaixonadamente, mesmo que falem mal de você, mesmo que seja uma pedra no seu sapato, orar por essas pessoas, amar apaixonadamente. Quantos nessa manhã gostariam de dizer: pastor, eu quero fazer um plano com Deus, a partir de hoje, para melhorar a minha vida espiritual? Se você já é perfeito, não precisa fazer plano nenhum. Mas se você sente que precisa fazer um plano, um pacto com Deus, quem sabe um pacto simplesmente de se oferecer a Jesus, quem sabe o pacto de ser fiel, quem sabe não só nos dízimos, mas também nas ofertas, pacto de dedicar o seu talento, vir tocar na orquestra, orar pelos que tocam na orquestra, abraçar aqueles que estão fazendo o trabalho de Deus, um pacto de ser melhor cristão daqui para frente. Eu quero convidar aqui o Samuel, ele vai cantar uma mensagem. Essa mensagem fala de que quando estás aqui, tudo é diferente. Seu amor nos move a te adorar. Enquanto ele estiver cantando essa música, se o amor de Deus te move para adorar, sendo fiel a Deus naquilo que Ele te deu, naquilo que você é, se o amor de Deus te move, eu quero convidar você para se levantar e ficar em pé, e se quiser dar um passo e vir aqui à frente, nós queremos terminar com uma oração de dedicação à tua vida para Deus. Quando estás aqui, tudo é diferente. Teu amor nos move a te adorar. Quando estás aqui, teu poder transborda, tudo é tão precioso neste lugar. Calma e paz
em nossa casa, como se o tempo aqui parasse contigo. Fica bem aqui, bem ao nosso lado, seja eterno o tempo quando estás aqui. Paz envolve em nossa casa, como se o tempo aqui parasse contigo. Fica bem aqui, nosso lado, seja eterno o tempo quando estás aqui. Seja eterno o tempo quando estás aqui. Querido Deus e Pai de amor, eu não sei, ó Deus, quantas pessoas se levantaram sinceramente para fazer um pacto contigo, para a resolução